Da sala de banquetes do Reino da Babilônia, pastor Mark Phelan apresentará algumas lições para ajudar-nos a não cometer o maior erro da vida. Há alguns anos, o Dr. Edward Graham estava fazendo a primeira pesquisa sobre o uso de cigarros. Suas máquinas fumadoras extraíam a nicotina dos cigarros e esta substância era pintada em animais. E assim fazendo, ele percebeu que o fumo e o câncer estavam relacionados, porque esses animais desenvolviam um câncer muito parecido com o câncer humano. Então ele escreveu para um amigo, Dr. Otton Ochsner, Dr. Otton Ochsner, de Louisiana, Nova Orleans, que era o famoso cirurgião de câncer do pulmão. Ele operava muitas pessoas que fumavam e contraiu câncer nos pulmões. E enquanto o Dr. Graham pesquisava os efeitos do cigarro nos pulmões, ele mesmo continuava a fumar. Ele fumava de 1 maço a 1,5 maços de cigarros por dia. E o Dr. Edward Graham contraiu câncer nos pulmões. Ele escreveu para o seu amigo, Dr. Ochsner. E o Dr. Ochsner disse que foi a carta mais triste que ele já havia recebido. O Dr. Graham dizia: caro Dr. Ochsner, eu sinto muito em lhe comunicar que eu tenho câncer nos 2 pulmões. E é maligno. Não existe saída. O Dr. Ochsner disse que o brilhantismo do Dr. Edward Graham não o livrou de ter câncer nos pulmões. Ele sabia, pelas pesquisas, o que ele estava fazendo, que fumar causava câncer. Mas ele não se preocupou. Nosso problema, na maioria das vezes, não é que nós sabemos. O nosso problema, na maioria das vezes, é que nós sabemos, mas nós não fazemos. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 5. O velho rei da Babilônia, Belsazar, sabia, só que ele não fez. O problema de Belsazar não era a falta de informação. O seu problema era que ele tinha informação, mas ele não se aprofundou na informação que ele tinha. Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazar deu uma grande festa. Belsazar queria ser famoso. Belsazar, sua grande contribuição nas Escrituras, na única vez que o nome dele aparece é que ele fez uma grande festa. Era um bom degustador, bebedor. Alguém disse que bons comedores e bons bebedores dificilmente são bons em qualquer outra coisa. Belsazar deu uma festa para 1000 do seu reino. Imagine seu erro. Venha comigo à Babilônia. Imagine-se nas ruas por Babilônia. A lua está brilhando no céu e as estrelas parecem diamantes. A lua brilha e dança entre as grandes imagens douradas de Babilônia. E nós ouvimos a música. Nós olhamos através das janelas abertas do palácio do rei Belsazar. E lá, naquela magnífica sala de banquetes do palácio, a banda está tocando. Homens da realeza vestidos com seus longos trajes deitados, juntamente com mulheres bem vestidas, adornadas e perfumadas, mulheres babilônicas. A mente deles estava saturada. Eles estiveram bebendo e bebendo e bebendo, e eles estavam meio embriagados no meio daquela grande orgia que rolava no salão de festas. Era uma festa para embriagar-se. A música estava tocando, o vinho era abundante no meio desta grande confusão de risadas sarcásticas pelo efeito da grande embriaguez. Belsazar grita e ele desafia: tragam-me as taças. Peguem suas Bíblias e abram lá em Daniel capítulo 5.
Daniel capítulo 5 e verso 2. Belsazar está bêbado. A sua mente está muito confusa. Ele não está pensando claramente. Sua consciência está dividida. Daniel 5, verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Imaginem, 70 anos antes, mais ou menos, o rei Nabucodonosor foi para Jerusalém e ele roubou os candelabros de ouro do templo do santuário. Ele roubou os utensílios dourados usados para o serviço do Senhor e no seu estado de embriaguez. Beltesazar diz, busquem os candelabros e tragam-me os utensílios dourados. E naqueles lindos utensílios sagrados do santuário, construído por Moisés na terra, aquele santuário que parecia uma tenda, onde eles louvavam e adoravam a Deus, naquele templo que foi construído por Salomão. E agora, eles pegam aquelas mesmas taças que eram usadas para o serviço de Deus e trazem para esta orgia suja, orgia de embriaguez imoral e blasfemadora. Este foi o último desafio de Beltesazar. Porque existe uma linha que Deus desenhou na areia. Existe um limite onde Deus diz, você pode ir até no seu desafio, você pode ir até aqui na sua rebelião, você pode ir até aqui na sua desobediência, mas não mais longe. E Deus fez isso naquele dia. E as Escrituras dizem, verso 5, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. No meio daquela festa, no meio daquelas risadas sarcásticas, no meio daquela orgia descontrolada e louca, no meio daquela confusão de grandes embriagados, a mão de Deus escreveu na parede, com letras de fogo, estranhas e misteriosas palavras. A Bíblia diz que o semblante do rei mudou. Ele ficou branco, como um fantasma. Ele se perturbou muito. Sua mente voltou à realidade e ele tinha uma forte dor de cabeça. Seu estômago revirou. Ele precisava de algum medicamento. E seus joelhos tremiam. Conseguem pensar nisto? A princípio, o rei era o centro do desafio da rebelião. Ele estava rindo e brincando, estava com várias mulheres, estava meio bêbado e disse, ei, tragam as taças aqui porque agora nós vamos honrar a Deus. E bem no meio do desafio, uma mão aparece escrevendo na parede e ele não pode entender aquelas palavras misteriosas. E o seu semblante mudou e ele estava todo branco, seu estômago estava queimando. Sua cabeça estava doendo, suas mãos estavam tremendo e seus joelhos estavam batendo um no outro. Vejam, os joelhos batendo, o estômago doendo e dor de cabeça. E bem aqui, imediatamente, ele faz o que Nabucodonosor fez antes dele em duas ocasiões diferentes. Notem, verso 7. Verso 7. Aqui lemos sobre os joelhos batendo, a forte